Hoje eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração que o Senhor trouxe na minha lembrança, na minha memória, uma palavra que há um tempo atrás, um bom tempo atrás, Ele havia me trazido, e eu ontem compartilhei com a nossa Legacy São João, e hoje eu quero compartilhar com você. O tema da palavra de hoje é creia na promessa. Amém, queridos? Creia na promessa. Livro de Salmos, capítulo 23, versículo 1. Se você puder ficar de pé para a gente ler, eu te agradeço. Salmos 23, 1. Quem achou, diga amém. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdes e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e guia-me pelos caminhos da justiça. Assim Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois Tu estás ao meu lado. Tua vara e Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Amém? Se assente, feche sua Bíblia, feche os seus olhos e ore comigo. Fala: Senhor, o meu coração está pronto, nós queremos ouvir a Tua voz. Mas abra seus lábios mesmo e diga isso. Ele fala: Pai, eu quero, eu necessito, eu preciso ouvir a Tua voz essa noite. Vem com liberdade aqui, vem com legalidade, Espírito Santo, nos ensinar, nos instruir, nos corrigir, nos alinhar, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor pode nos exortar, nos corrigir, ó Senhor, nos direcionar segundo tudo aquilo que foi preparado como um banquete espiritual para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. A promessa faz parte da vida de um cristão, faz parte da vida de alguém que passa a crer nas coisas sobrenaturais, passa a crer nas coisas espirituais. Crer nas promessas é o resultado de uma vida de fé. É impossível você viver crendo nas promessas de Deus se você não tiver fé no seu coração. Se o coração que bate aí em você não se despertar para isso, então, para crer eu preciso de fé. E a minha fé, ela só será acrescentada, ela só será alimentada à medida que eu me encher da palavra de Deus. E essa palavra vai gerar a fé necessária no nosso coração. Mas eu quero chamar a sua atenção para o Salmo 23 hoje. Que às vezes a gente lê tanto, a gente fala tanto, mas a gente às vezes não percebe que dentro desta palavra existe aquele homem que se tornou o rei de Israel, que quando menino creu naquilo que Deus poderia fazer sobre a sua vida. Porque este Salmo, Salmo 23, de quem é? Quem escreveu o Salmo 23? Não é possível, só o pastor está sabendo, não é possível. É Davi, gente. Então vamos de novo. Quem escreveu o Salmo 23? Davi. Davi escreveu o Salmo 23. E tudo leva-se a crer que ele escreveu o Salmo 23 enquanto ele tinha por volta de 13 a 15 anos. Ele era um menino. Um menino. E dos seus 13 aos seus 15 anos, Davi estava aonde? No pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. E ele traz algo através de uma canção, porque o Salmo, ele é uma canção. O livro de Salmos, ele é o inário original da Bíblia. Todos os salmos são canções que eram cantadas ao Senhor. Davi cria uma canção para expressar algo do seu coração. E no Salmo 23 ele vai e ele fala de algo que ele conhecia com profundidade. Coloca para mim, a gente vai versículo a versículo, o 23:1, por favor.
Senhor é meu. Quem está comigo aqui, diga amém. Quem tem boca para falar, diga eu tenho. Então vamos lá. Diga, ó, o Senhor é meu pastor. Por que ele traça esse paralelo? Por que ele traça essa comparação? Porque ele, Davi, era o pastor das ovelhas. Ele sabia exatamente a importância e a referência que o pastor tinha na vida da ovelha. E ele continuou dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque ele sabia que o papel dele como pastor era trazer o quê? Provisão para a vida das ovelhas. Ele tinha que direcioná-las para comer, para beber. Ele tinha que levá-las em lugares seguros. Ele era o responsável para que não faltasse abrigo nas noites, abrigo em dias de chuva, que não faltasse o melhor pasto, a melhor água. Ele era o responsável por proteger. Então Davi traça um paralelo na sua mente, no seu coração, olha para Deus e diz: o Senhor é o meu pastor. E eu tenho a liberdade teológica junto com você de entender que se ele traça um paralelo colocando em Deus, para Deus, que o Senhor era o pastor dele e nada faltaria, é porque em algumas coisas da vida natural de Davi, ele tinha falta. A gente não vê Davi reclamando, a gente não vê Davi questionando, mas a gente vê Davi confiando em Deus. Porque ainda que ele sentisse na pele a falta e a necessidade, a boca dele transbordava a dependência do Senhor. E mesmo que ele estivesse naquele momento, imagina comigo, Davi sentado num final de tarde, olhando as ovelhas, olhando ao céu, pegando a sua harpa, olhando para o céu e cantando a ele: o Senhor é o meu pastor. Talvez o coração dele dizendo assim: eu queria estar em casa, eu queria estar com a minha família, eu queria talvez ter algumas coisas diferentes lá no fundo do seu coração. Mas ele olhou para o céu e disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você consegue ter esse entendimento de onde ele lançou a dependência dele? A gente precisa acreditar que a palavra de Deus realmente será nosso guia e nossa referência. Ela vai nos inspirar todos os dias, e a gente tem que colocar a nossa dependência nele. E quando eu venho hoje aqui falar para você, creia na promessa. Eu não estou falando sobre as famosas profetadas que deram sobre a sua vida, ou uma palavra ali ou lá, perdida no tempo, que alguém disse algo para você. Eu estou falando sobre coisas que Deus falou no seu coração, sobre coisas que Deus fez você acreditar, sobre coisas que arderam em você, e por um momento você creu lá atrás que era possível, mas por tantas coisas você desistiu. Então hoje eu vim nessa noite dizer para você assim: creia na promessa, porque há um pastor que cuida de nós, que não deixará faltar nada na nossa vida. Nada. Mas a gente tem que crer. Deus usa pessoas para trazerem palavras sobre nós? Sim, creio que sim. Mas a gente tem que saber de onde está vindo. Eu e a pastora recebemos de duas pastoras, mulheres de Deus, que a vida delas testemunham que elas são. Pastoras que sequer se conheciam, em anos diferentes, em tempos e circunstâncias diferentes, para falar conosco a respeito de Espírito Santo do Pinhal. Porque a gente passou muita dificuldade aqui, muita dificuldade. E em tempos diferentes, mulheres que sequer se conheciam, apenas disseram para nós a mesma coisa: suportem até
o 7º ano. Eu quis ir embora, eu quis voltar para São João, eu quis ir embora para Sorocaba. Quem é mais perto sabe das propostas que a gente recebeu. Mas nós decidimos acreditar naquilo que Deus havia falado. E sabe o que aconteceu no nosso 7º ano aqui em Pinhal? Toda essa mudança, toda essa transformação na nossa vida, que muitos de vocês participaram efetivamente lá atrás, e nos fez permitir nos tornarmos em Cristo a igreja que nós somos hoje. Se nós tivéssemos desistido, se nós tivéssemos voltado para trás ou ido embora, nada do que nós estamos vivendo como igreja estaria acontecendo. Mas a gente preferiu acreditar. E não é porque a gente acreditou que foi fácil, não. Pelo contrário. Foi muito difícil. Noites de choro, de dor, de questionamentos, que eu perdi a conta na minha vida. Mas a gente escolheu acreditar. A gente escolheu confiar. E a gente viveu aquilo que Davi transcreve para nós no Salmo 23. Provamos de um pastor que nada nos deixou faltar, que cuidou de nós. Talvez Deus está te chamando para esse lugar. E vai doer. E vai ser difícil. Você vai querer fugir, chorar. Você vai se questionar e dizer: Senhor, será que eu sou capaz de suportar? Mas você vai entender o que é ter um pastor que nada te deixa faltar. Que não me dá aquilo que simplesmente eu quero, mas me dá aquilo que é preciso para aquele momento. Porque Ele está me preparando para algo melhor. Davi entendeu isso e ele continua escrevendo o Salmo. E ele vai para o versículo 2. A próxima estrofe da canção de Davi, 23:2. Ele diz assim: Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Sabe o que Davi estava dizendo assim? Ele estava querendo dizer exatamente isso. Eu procuro todos os dias o melhor lugar para que as minhas ovelhas possam comer. Eu ando quantos quilômetros forem necessários para que elas possam beber da melhor água, para que elas possam ter descanso, para que elas possam ter um tempo de refrigério. Creia, porque é exatamente isso que o Senhor fará com você. Creia quanto for necessário, porque não vai faltar a comida dentro da tua casa, não vai faltar o alimento para a tua vida, não vai faltar o suprimento diário do Senhor, não vai faltar o tempo para repousar, para renovar as suas energias, porque Ele quer que você se renove nele todos os dias. Davi estava falando sobre isso. Senhor, tem dias que parece que eu termino estafado, cansado, mas quando eu me lembro que o Senhor é o meu pastor e não deixa faltar nada, eu sei que o Senhor terá um tempo para a minha vida, aonde eu vou poder repousar e descansar em Ti, aonde eu vou poder me lançar nos Teus braços de amor. Porque olha o versículo 3, olha que interessante.
Se a gente lê assim, a gente vai mergulhando naquilo que Davi estava querendo dizer para Deus. Ele está dizendo para ele: Senhor, renova as minhas forças. Por que Davi ora, canta e pede para Deus renovar as forças dele? Porque ele estava sem força, ele estava cansado. Mas ele não perdeu o foco de quem ele era e de quem Deus era. Ele sabia que ele era só o Davi. E ele não escreve o Salmo 23 porque ele era rei, ou porque ele queria ser o rei. Ele escreve o Salmo 23 porque ele era um menino, colocando o seu coração em total dependência de Deus, lançando uma palavra sobre si, crendo que Deus faria sobre a vida dele algo diferente do que ele estava vivendo. Renova as minhas forças e me guia pelo caminho da justiça. Ele está dizendo: Senhor, que eu seja justo, que o Senhor seja justo comigo, para que todos vejam quão grande é o Senhor. Você está entendendo que ele não está pedindo para ele, está dizendo assim: se o Senhor fizer isso, o seu nome será honrado. Deus não deixa e não deixará você envergonhado. Nós não seremos envergonhados diante desse mundo, porque a gente crê na promessa dele, a gente crê no cuidado dele. Ele continua dizendo agora no versículo 4: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte. E Davi sabia o quão perigoso era caminhar com as ovelhas pela noite, o quão perigoso é ser atacado. E Davi está dizendo assim: ainda que eu tenha que andar pelo escuro vale da morte, por um lugar onde não haja mais esperança, ainda que eu chegue na minha vida diante de situações que todo mundo disse: acabou, o casamento acabou, a vida acabou, a empresa faliu, o ministério acabou, os sonhos morreram, sua vida sentimental acabou, ainda que eu me depare com situações assim, eu não temerei, eu não terei medo. E agora vem o reconhecimento de quem Davi sabia que Deus era na sua vida. Ele está dizendo: porque eu sei que tu estás comigo. Irmãos, olha que forte isso. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Ele está com você. Diga forte, diga: Ele está com você. Olha para mim, então olha para mim e crê no que eu vou dizer. Ele está com você. Não deixe de crer na promessa, não deixe de crer na salvação da tua família, da cura do teu corpo, da restauração e das portas abertas. Não deixe de crer, porque Ele está com você. Ainda que seja o tempo da dependência, ainda que
Daqui a pouquinho um exército inimigo se apresentava para guerrear, para tomar a tua cidade. Então eles viviam em tempos de guerra iminente. Então Davi, ele olha para a vida dele, ele olha para tudo que ele estava passando, ele olha para o tempo de vida que ele ainda tinha, ele olha para Deus e fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu sei que o Senhor vai me guiar por verdes pastos, eu sei que o Senhor vai me guiar às águas tranquilas, eu sei que eu vou ter tempo de refrigério, eu sei que ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar comigo. E diante dos meus inimigos, agora eu quero trazer para você, diante de tudo aquilo que quer me envergonhar, diante de tudo aquilo que quer me derrotar, diante do pecado que quer me dominar, diante das afrontas do inimigo espiritual que luta ardentemente contra a minha vida, contra todas as doenças, diante de todas as crises, preparas uma mesa na presença deles. Me faz me assentar nesta mesa. Davi estava dizendo ao Senhor que em Ti, diante das piores lutas da minha vida, eu possa ser honrado, diante dos maiores inimigos da minha vida, porque eu creio no Senhor, porque eu sou dependente do Senhor, que a honra me alcance, que o Senhor esteja comigo e unja a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Davi está dizendo: Senhor, eu não tenho força sozinho para vencer os meus inimigos, mas eu sei que com o Senhor eu tenho, com a unção que me dá a legalidade, que me habilita, e com o cálice que transborda, sinalizando prosperidade, é possível vencer, é possível ir além. E ele termina no versículo 6 dizendo: certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para... Você consegue entender que Davi começa o Salmo 23 pedindo o cuidado de Deus, pedindo o amor de Deus, pedindo refrigério que venha do Senhor, livramento que venha do Senhor, honra que venha pela fé que ele tem no Senhor. E ele termina o Salmo 23 dizendo o quê? Porque eu não quero me afastar um dia que seja da tua presença. Quando ele ficou no lugar que era para ele não estar, ele caiu. Deus renovou, Deus perdoou e o levantou. Sabe por que Davi venceu seus inimigos e se tornou o rei que ele se tornou? Porque ele sabia quem ele, Davi, era, e ele sabia quem Deus era, e ele creu em cada palavra que o Senhor disse a ele. Você sabe de fato quem você é? Você tem fé suficiente hoje para crer em cada palavra que o Senhor disse a você e para você? Você tem coragem suficiente para lutar por cada palavra que foi liberada sobre a tua vida? Para crer. Quanto mais próximo, quanto mais perto você tiver de viver aquilo que Deus tem para você, quanto mais próximo você estiver, parece que mais sozinho você vai se sentir. Foi lá na caverna de Adulão, sozinho, fugindo para não ser morto por Saul, que Deus começou a virar a chave e mostrar quem Davi realmente era. Deus honrou, Deus abençoou, vitórias foram ganhas, batalhas extremamente difíceis, Deus honrou. Mas ali, com os 300 de Davi que saíram daquele lugar, foi quando Deus começou a moldar e endireitar ele, para que ele se assentasse no trono. E ele estava sozinho, e os mais improváveis se aproximaram dele. Sabe por quê? Porque Davi entendeu que ele só precisava continuar sendo quem ele era diante de Deus, e que Deus seria quem ele realmente era para Davi. Sabe o que é essa palavra? Eu resumo isso em uma palavra: constância.
constância. Eu preciso te perguntar isso. Você se considera uma pessoa constante nas coisas que você faz? Você se considera constante nas coisas que você faz? Em um desses estudos comportamentais, de algum tempo atrás, foi entendido de que cada 10 pessoas que começam um projeto, 6 não terminam ele. Desistem, param. De cada 10 pessoas que começam um projeto, 6 param. 60% para. Desiste. Eu não quero mais saber disso aqui não. 20% dessas pessoas ficam tentando mudar o projeto, adaptar. Fica lutando a vida inteira. Não, agora vai. Muda isso agora. Agora eu sinto que é para fazer isso. Muda tudo. Agora eu sinto que é para fazer isso. Olha, agora a gente tem que fazer isso. Olha, agora a gente tem que fazer aquilo. Vamos pensar, vamos dar uma palavra aleatória. Vamos pensar, o cara vai lá, vamos falar de algo muito comum em Pinhal. O cara vai lá, abre uma cafeteria. Vou vender café e pão de queijo. Aí não vende café e pão de queijo, está fraco o movimento. Agora nós vamos vender suco natural e lanche. Esquece o café e o pão de queijo, nem divulga, deixa lá. Não deu certo também. Agora nós vamos fazer tal coisa. Agora nós vamos vender comida. Agora nós vamos vender doce. E vai tentando. Não consegue ter uma constância. Apenas 10% conseguem começar algo e terminar algo. Ou seja, de cada 10 pessoas, uma pessoa consegue começar e terminar algo. Aí você vai perguntar assim, peraí, mas está faltando um. Está faltando um. Apenas um em cada 10 são aqueles que a gente pode chamar de foras de série, mas que eu prefiro chamar aqui biblicamente daqueles que creem na promessa, daqueles que não desistem e vão muito mais além do que podiam pensar ou imaginar, porque Deus é quem age através da vida deles. Ele consegue fazer mais, ele consegue replicar, ele consegue avançar, ele consegue multiplicar. Chega na mão, as coisas dão certo. Chega na mão, as coisas avançam. Está trabalhando numa empresa, tudo que ele coloca a mão prospera. Está exercendo um ministério, tudo que ele coloca a mão prospera. Porque ele é constante, Deus está honrando a vida dele ou dela. Deus está fluindo. Por isso, eu convido você hoje a crer na promessa, a crer naquilo que Ele tem para você, a nunca mais lembrar do Salmo 23 só como Salmo 23, mas como o coração de um menino que cantava e declarava a Deus aquilo que ele acreditava. Mas você quer um segredo teológico sobre o Salmo 23? Tudo leva-se a crer que Davi só publicou o Salmo 23, só ensinou o Salmo 23, ou só mostrou a canção do Salmo 23, quando ele tinha por volta de 50 anos. Imagina nos finais de noite, nos dias de pior dor, de maior luta, Davi no seu canto, pegando a sua harpa e cantando a Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A canção que acompanhou Davi e só foi cantada quando ele estava no trono, não era simplesmente uma canção, era uma expressão de confiança e dependência de Deus. E é nessa palavra que eu quero que você acredite nessa noite. Confie, dependa de Deus. Dependa daquilo que Ele vai fazer. Diga para a pessoa que está do seu lado, creia na promessa. Diga forte, diga, creia na promessa. E ela vai se cumprir. Creia, creia,
O tempo da resistência vai exigir de você, vai provar você, provavelmente você chore. Provavelmente você queira fugir, provavelmente. Mas o que você vai fazer? Serei constante. Serei fiel ao Senhor. E você sabe que o Salmo 23 vem antes da própria unção de Samuel sobre Davi. E Davi recebe, pós-unção, o Espírito do Senhor. E hoje nós temos livre acesso ao Santo Espírito de Deus, que é o nosso Consolador, que é o nosso amigo, é o nosso intercessor. E nessa noite eu quero te convidar a pedir a Ele para vir te consolar. Feche os teus olhos no seu lugar.